Neste vídeo apresentamos uma cirurgia de facoemulsificação em câmara anterior rasa após crise de glaucoma agudo. Esses pacientes usualmente se apresentam com sinecas posteriores e áreas de atrofia de íris que são proporcionais à intensidade da crise glaucomatosa que o paciente sofreu. Devemos buscar a melhor midríase farmacológica no pré-operatório imediato, ter uma boa anestesia que possibilite manobras para midríase mecânica e certificar-nos de que a pressão está controlada para o início da cirurgia. Cuidado no side port para não tocarmos a cápsula anterior, nesses pacientes com câmara anterior rasa, isso é importante. Gostamos de corar com azul, usamos usualmente na rotina o azul tripano para corar a cápsula. E o viscoelástico nessas primeiras etapas da cirurgia, idealmente deve ser um viscoelástico coesivo ou viscoelástico viscoadaptativo, que tem uma boa coesividade, por exemplo, como o Discovisc, que vão possibilitar, esse viscoelástico mais coesivo vai possibilitar a realização das manobras para midríase e para capsulorhexia. A lise das sinecas deve ser realizada com uma espátula romba e com muito cuidado para não traumatizar a cápsula anterior. E lembrando que não somente na margem pupilar, mas devemos estender um pouco a passagem da espátula até a média periferia da íris, pois muitas vezes as sinecas se estendem além da margem. E, por vezes, somente com a midríase farmacológica e a liberação das sinecas e o uso ou ajuda do viscoelástico, conseguimos uma midríase suficiente para a cirurgia. Caso não se consiga uma midríase suficiente, vamos lançar mão de outros recursos. E aí, idealmente, vamos usar alguns recursos mecânicos de dilatação e de manutenção da midríase, como os retratores de íris ou os anéis dilatadores. Lembrando que nesses pacientes com câmara anterior rasa, devemos ter muito cuidado na inserção dos anéis dilatadores pelo risco de trauma endotelial. A nossa paracentese principal deve ter um túnel um pouco mais longo que o usual, também evitando toque na cápsula anterior e evitando, com um túnel mais longo, a saída da íris pela incisão durante a cirurgia. A capsulorhexia, que vai ser dificultada por conta da força centrífuga de um paciente que tem uma câmara anterior mais rasa, deve ser feita com manobras suaves e delicadas, sem pressão na incisão, para não perder viscoelástico e não deixar a câmara ainda mais rasa, e com cuidado especial para manter a centralização e buscar, claro, sempre um diâmetro ideal aí de 5 milímetros. Lembrando que essas pupilas muitas vezes não são centralizadas e redondas, o que pode nos levar a capsulorhexis descentradas. Então vamos nos guiar trabalhando com o olho centralizado e nos guiar pelo centro da córnea, pelo reflexo do microscópio. A manobra de hidrodissecção deve ser feita com cuidado, evitando um excesso de volume para não anteriorizar essa íris em direção à incisão também, mas deve ser de maneira efetiva a ponto de soltar o núcleo para facilitar as próximas etapas da cirurgia. A técnica de faco que gostamos de usar em câmara rasa, claro, com um viscoelástico dispersivo de boa qualidade, é sempre uma técnica que tenha sulco. A confecção do sulco, apesar de gastar um pouco mais de ultrassom nessa primeira etapa, vai nos possibilitar liberação de espaço no saco capsular, evitando que nos primeiros fragmentos de núcleo a serem emulsificados, tenhamos que anteriorizar demasiadamente o fragmento. E uma vez que trabalhamos com a câmara anterior rasa, quanto mais trabalharmos dentro do saco capsular, menos trauma endotelial vamos ter pela energia ultrassônica. Utilizando faco torsional, técnicas de ultrassom torsional, conseguimos diminuir bastante a dispersão de energia durante essa etapa da cirurgia. A técnica de dividir para conquistar, nas minhas mãos e na minha opinião, é uma técnica excelente para esses pacientes, claro, desde que não sejam núcleos de alta densidade, onde a gente vai optar por uma técnica de CHOP. Na irrigação aspiração, devemos lembrar de ter um cuidado especial para não traumatizar a cápsula anterior, que muitas vezes não vai ser visível diretamente por conta da pupila não ser uma pupila excelente, mas devemos fazer uma aspiração completa, evitando o córtex residual que vai inflamar esse olho e também poder causar hipertensão no pós-operatório. Para o implante da lente, devemos abrir bem o saco capsular, uma vez que a margem da rex nem sempre é bem visível. Ao implantar a lente, ter a convicção de que essa lente está dentro do saco capsular e fazer uma boa aspiração do viscoelástico, especialmente que usaremos viscoelásticos aqui
de mais densidade, usualmente hialuronato de sódio, que costumam fazer uma hipertensão no pós-operatório importante caso sejam retidos na câmara anterior. O selamento da excisão é feito de maneira usual e suturado quando necessário.